Olá, pessoal! Saudações e boas-vindas a mais um episódio deste podcast. Estamos aí disponíveis nas principais plataformas de áudio. Hoje, em um episódio especial que marca mais uma transição do nosso projeto na Podosfera, que a partir deste episódio passa a se chamar Biblioteca em Podcast. Nós estamos aí na nossa 8ª temporada, né, o 8º ano desse projeto, com gravações ininterruptas ao longo dessas temporadas, graças aí à participação de muitas pessoas, né, que colaboram aí conosco para que esse projeto ainda se perpetue até hoje como um podcast de natureza acadêmica que traz discussões importantes, né, apresentações importantes para a educação pública no geral. Nós permanecemos com vinculação ao projeto Cocriando, Cocriação Audiovisual e Soluções Editoriais, que é coordenado por bibliotecários, né? Somos eu, Edivander Pires, e minha colega Joana Páscoa, à frente das ações do projeto Cocriando, que um dos seus braços é este podcast. É essa nossa produção para as principais plataformas de áudio, trazendo convidados e convidadas que em muito contribuem de acordo com as suas áreas de atuação, sempre na perspectiva da educação, biblioteconomia, ciência da informação, administração, marketing, ciências sociais aplicadas no geral e áreas transversais, né? Temos também muitas gravações aqui das áreas de letras, história, empreendedorismo, inovação. Então, são palestras bem importantes, né? Temos aqui um acervo sonoro em formato podcast, já bastante consolidado, que pode ser acessado através das plataformas de áudio. A nossa proposta, ela nasceu para ser sempre de caráter acadêmico, né? De natureza acadêmica, caminhando ali um pouco pela comunicação científica, pela divulgação científica, né? Pelos aspectos referentes à cocriação de valor, ao live streaming acadêmico, ao universo das bibliotecas em suas diferentes tipologias, mas também como um canal de divulgação de parcerias, de eventos importantes, né? De apresentação de protótipos, de projetos, produtos e serviços que fazem a diferença na nossa caminhada profissional. O nosso primeiro registro em áudio, que posteriormente, né, se tornou episódio de podcast, ele data de 2017. Foi na ocasião de um evento em novembro de 2017, no curso de Biblioteconomia da UFC, onde logo nós percebemos que o áudio seria um caminho para se propagar aqueles assuntos que eram debatidos nesses eventos em auditório, né? Por isso que a proposta original foi sempre fazer essa captação de uma forma simples, mas profissional em auditórios onde aqueles eventos aconteciam. Isso de diferentes áreas do conhecimento. E esse episódio é o nosso episódio experimental, né? Ele está aqui disponível na temporada de 2018, que a gente caracteriza como a temporada piloto, né, do nosso projeto aqui. Foi gravado em novembro de 2017, mas publicado efetivamente em outubro de 2018. Originalmente, o nosso podcast foi pensado
para se tornar uma produção técnica oriunda de uma pesquisa de mestrado, né? Eu desenvolvi num programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará. Hoje a dissertação, né, disponível na internet, que se intitula Gestão de Acervos Audiovisuais em Repositórios. E o podcast se tornou uma mídia para que nós pudéssemos fazer essas promoções daqueles eventos organizados e realizados em auditórios, né, no ambiente da Universidade Federal do Ceará. Então, era essa meio que a proposta inicial. E, claro, atender a proposta da dissertação, né, a proposta da pesquisa, que era de salvaguardar, né, categorizar e gerenciar todo esse material em áudio e em vídeo em um repositório digital, que nós nomeamos de repositório audiovisual no decorrer da pesquisa. E os podcasts entrariam como acervos sonoros nessa proposta, nessa categorização que nós fizemos. E, como consequência, esse projeto surgiria para gerar acervos sonoros justamente a partir da realização de eventos realizados em auditórios no ambiente acadêmico. Então, foi o período de 1 ano realizando os testes nas plataformas de áudio, no principal formato a ser atendido, na segmentação de público também, no mapeamento da audiência, né? Na etapa de planejamento para que pudéssemos lançar efetivamente um projeto na podosfera. Esses testes se estenderam por um bom tempo, até que nós decidimos realizar de fato o lançamento em agosto de 2019. Então, efetivamente, em 2019 é a primeira temporada desse nosso podcast, né? E como proposta, nós unimos a necessidade de dinamização do setor de atendimento da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, onde na época eu estava lotado, né? Então, juntamente com uma equipe, nós fizemos toda a prototipação, todos os testes, fomos realizando algumas gravações, como eu disse, né, de forma bem simples, mas ao mesmo tempo profissional, para que aquele conteúdo em áudio pudesse chegar nas plataformas, né? E isso aconteceu, né? O alcance foi instantâneo. Fizemos algumas transições, né, de plataformas de hospedagem. Tivemos ali alguns episódios gravados em 2019, registrados, né, e que estão ainda disponíveis aqui para acesso público. Mas o grande desafio veio em 2020, né? Naquele contexto de pandemia que se estendeu ali 2020 a 2023, nós vimos a oportunidade de agregar esse projeto, que inicialmente foi cadastrado como projeto de iniciação acadêmica, chamado Descobrindo a Biblioteca em Podcast, mas nós vimos a necessidade, naquele momento, trabalhar na perspectiva do live streaming acadêmico. Então, houve ali a necessidade de todas as profissões chegarem junto do live streaming, né? E assim fazerem ali a sua marca, a sua divulgação, as suas ações através do YouTube. E, consequentemente, a versão em áudio convertida para as plataformas de áudio em formato podcast. E foi isso que aconteceu, né, naquele período. Então, foram muitas gravações, foram muitos eventos realizados, muitas parcerias que surgiram, né? Muitos profissionais, muitos colegas envolvidos, docentes, discentes, técnico-administrativos na educação, dentre estes, né, bibliotecários e bibliotecárias também, cada um contribuindo ali da sua forma para que a gente pudesse ter esse acervo sonoro que chega aqui em sua 8ª temporada, né? Efetivamente aí no seu 8º ano. Portanto, os registros, né, eram gravados através de um estúdio de transmissão, né, de uma plataforma comercial, né, de uso comercial, onde nós pudemos aí replicar o conteúdo para o canal do YouTube e trazer também para as plataformas de áudio. E decidimos, né, então, como estratégia digital, atrelar as produções em podcast a um projeto de extensão. E assim nós fizemos e realizamos, né, esse trabalho com muito êxito, a muitas mãos, durante 3 anos, né, durante, na verdade, 4 temporadas, 2020, 21, 22 e 23. Então, foram 4 temporadas com essas características, né, de produções trazidas pelo live streaming acadêmico.
até que veio a necessidade de uma nova transição. Então, nós desvinculamos, né, as produções a partir daquele momento ali, a caminho do final do ano de 2023, desvinculamos, né, vimos a necessidade de desvincular do projeto de extensão e trazer para um projeto de inovação e empreendedorismo, né, dentro até mesmo de uma startup. E nomeamos essa startup como projeto Cocriação Audiovisual e Soluções Editoriais. Por isso que até hoje nós estamos aí atrelados, né, à marca Cocriando. Mas aquela transição de 2023 aconteceu da mesma forma em que nós realizamos o lançamento, né, do nosso primeiro episódio. Foi também por meio da captação de áudio em um evento, né, realizado em um auditório da Universidade Federal do Ceará, que nos possibilitou avançarmos, né, nessa nova proposta que nós chamamos de cocriação audiovisual. Então, novos parceiros vieram conosco, né? Nos confiaram suas produções, parceiros antigos também, muitos deles permaneceram com a gente, nos confiaram também os seus trabalhos, e aí nós seguimos nessa conversão de áudio para a podosfera. E mapeamos, né, todo o alcance da produção de conteúdo, né, hoje para clientes, né, para essas pessoas que nos procuram enquanto clientes. E fizemos chegar todo esse conteúdo nas plataformas de áudio a partir do ano aí de 2023, trabalhando com maior autonomia dentro da proposta de cocriação audiovisual. E assim nós realizamos, né? Em 2023, 2024, 2025, um pouquinho agora de 2026, mas aí chegamos aqui no meio do ano, né, de 2026, sentindo a necessidade, né, de realizar mais uma transição. A nossa marca, ela foi meio que inspiração, com auxílio aí do Gemini, né, nós utilizamos aí um prompt de comando que gerou essa marca da Biblioteca em Podcast e nos proporcionou realizar essa transição nesse período para que nós possamos não deixar de lado a forma, né, como nós trabalhamos até aqui. Continuaremos, né, com captação de áudio em eventos, em auditório, em salas de grupos de pesquisa, através do live streaming acadêmico, dentro de uma plataforma, né, de um estúdio de transmissão também, levando nosso equipamento de gravação até o local do cliente, né, também realizamos nesse sentido, mas é necessária, né, a responsabilidade social. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que nós realizamos essa nossa nova transição, né? Porque o nosso objetivo é trazer o Biblioteca em Podcast como um dos braços do projeto Cocriando, que tem vários braços, tem várias iniciativas, né? Com várias pessoas atuando também, que continuam conosco, né? Dentre pessoas que colaboram, né? Como prestadores de serviço, e pessoas que ainda nos confiam as suas produções. Então, dentre os braços do projeto Cocriando, nós sentimos a necessidade de trazer o podcast nessa esfera da responsabilidade social, dessa disseminação de acervos que nós chamamos de hipermídia, né, porque não serão apenas acervos bibliográficos ou exclusivamente audiovisuais ou exclusivamente de imagens, né? Então nós vamos prosseguir nessa atuação junto aos acervos hipermídia, que são formados em diferentes ambientes de informação, não apenas em bibliotecas, em arquivos, em museus, em centros de documentação, mas em diferentes ambientes. E esse é o nosso objetivo: registrar em áudio o conteúdo desses acervos, as pessoas que os representam. E aí nós temos também os selos editoriais, temos os periódicos científicos, né? Reforçando, não deixando de lado o registro de palestras também, para que nós possamos expandir, né, essas discussões em formato de áudio. Então, fazer esse registro por meio de vozes e narrativas, e aí tem as características, né, as naturezas técnicas, científicas, empreendedoras, políticas, sociais, históricas,
biográficas, autobiográficas também, literárias, artísticas e culturais. E vimos na proposta, né, nesse nome, né, nesse título de Biblioteca em Podcast, agregar, porque além de nós disseminarmos esse conteúdo, de fazermos esse tipo de acervo chegar nas plataformas de áudio, as vozes dessas pessoas, esses convidados, essas convidadas, nós também queremos trazer uma perspectiva de repositório. Então, não apenas salvaguardar o material do cliente, né? Mas também de pessoas que publicam, né? De autores, de autoras que estão em início de carreira, de pessoas que têm aquele desejo, né? De se lançarem como autores e autoras. Trazer também docentes e técnicos que produzem, mas que não têm, muitas vezes, a visibilidade que necessitam, né? Para de fato ali lançar o seu nome, lançar a sua marca, né? Fazer o lançamento ali do seu livro, do seu e-book, do seu material audiovisual, enfim. Então, utilizar a ferramenta de áudio para realizar essas ações será aí um dos nossos objetivos, né? E claro, não esquecendo, não prescindindo da infraestrutura tecnológica que nós temos, né, física e tecnológica, por meio do projeto Cocriando. Mas fazer do podcast essa ferramenta de chegar tanto para as pessoas que fazem parte daquele determinado nicho de atuação, como também, de certa forma, ir procurando furar bolhas, né? Fazer com que aquelas pessoas que participam dessas gravações, com que elas possam ser conhecidas também por outros públicos, que as suas produções possam se expandir, que esses acervos possam ser disseminados e chegar de fato a quem necessita daquele tipo de informação. Então, esse é um dos objetivos que nós seguiremos a partir de agora. Aqui na descrição desse episódio, nós temos mais ou menos, né, as nossas fases aí pelas quais nós passamos e que eu comentei brevemente aqui, tá? No decorrer aí do ano, nessa nossa 8ª temporada, já temos aí algumas produções para serem realizadas, algumas parcerias, né, que continuarão com a gente, novas parcerias também que já estão vindo, e esperamos aí, de fato, fazer esse amplo registro que nós chamamos aí de acervos hipermídia, que pode começar pela publicação de um livro, de um e-book, que pode se converter em um audiolivro, que depois pode se converter em um videolivro, pode se transformar em um infográfico, e aí tudo isso gera documento, que gera massa documental, que precisa ser organizada e precisa ser disseminada, chegar a um público, e aí vem a segmentação de mercado, né, vem a segmentação de público, vem o estudo de usuários, né, da nossa área de biblioteconomia, então aí tem mais uma ponta, né, que a gente percebe que precisa da atuação de um bibliotecário, de uma bibliotecária, de um arquivista, de um museólogo, de um profissional de informação, e aí se expande essa rede que nós continuamos chamando de cocriação audiovisual, mas dentro aqui do Biblioteca em Podcast, né? É isso que a gente vislumbra para as próximas temporadas, tomara que tenhamos aí vida longa, né, nas próximas temporadas, que eu acredito que isso depender aí de você, que chegou até aqui, que está ouvindo, que está consumindo esse conteúdo, nós certamente teremos, né? Porque o que nos motiva a seguir, mesmo diante de vários desafios, né, que quase nos fizeram desistir, né, dessa proposta de produção em áudio e vídeo, né, mas quando a gente vê que o alcance continua, que os números crescem de uma forma gradual, estamos aqui a caminho, né, dos 20 mil acessos, né, 20 mil downloads e reproduções na podosfera, considerando aí todas as plataformas de áudio desde o ano de 2017, então na soma nós estamos aí brevemente, né, ainda
nesse primeiro semestre do ano de 2026, nós passaremos aí dos 20 mil acessos. E para quem produz podcast, para quem trabalha exclusivamente com plataformas de áudio, tem essa compreensão de que esse quantitativo, ele é lento e gradual, né? Ao contrário de muitas produções no YouTube, de muitos canais, que tem ali patrocínio, né? Que, enfim, que recebem apoio externo e que expandem, né, as visualizações, os acessos, enfim, em uma velocidade maior, né? Com as plataformas de áudio tende a ser um pouco mais gradual, um pouco mais passo a passo, né? É aquele momento que você está na academia, que você precisa estudar, é aquele momento que você está organizando alguma coisa, né? E quer se informar, e quer ouvir, né? A palestra de uma pessoa, ou quer, de repente, ouvir até um audiolivro, né? De algum autor, de alguma autora. Então, é aquele momento que você está fazendo qualquer outra coisa, qualquer outra atividade, mas que consegue também acompanhar um conteúdo sonoro por meio das plataformas de áudio. E apesar de todos os desafios, o podcast nas plataformas de áudio ainda continua sendo aí uma das mídias mais democráticas, né? Que mais chega para a grande população, não apenas na educação, na área da educação superior, mas em diferentes áreas, né? Temos aí o Spotify, e aí, sem querer fazer aí merchandising, né, para o Spotify, mas nós também temos aí muitas plataformas de áudio, cada uma com as suas características, mas o Spotify realmente tem investido e bastante, né, e se sobressaído muito na popularização de conteúdo em áudio, né? Então, você chega a um determinado conteúdo de um determinado assunto que você queira por meio do Spotify, além dos recursos, né, que ele tem disponibilizado e que nós estamos aqui já de olho já há um tempo para podermos explorar, né? A transcrição, a legendagem, toda a questão de acessibilidade informacional, e aí nós temos a Joana, que também que trabalha há muitos anos com essa temática, né? Foi o tema da dissertação dela de mestrado também no PPGC e UFC, e nós vemos no Spotify esses recursos que se expandem cada vez mais, né? Claro que temos outras, né? Temos Deezer, Podcast Addict, Castbox, Apple Podcasts, YouTube, né? Os canais do YouTube, mas também o YouTube Music, Amazon, né? Amazon Music, enfim, muitas outras. E cada um de nós tem a sua preferência, né? E o que importa para nós, que somos podcasters, é esse conteúdo chegar, é de fato trabalhar as melhores palavras-chave para a indexação do conteúdo, as melhores estratégias digitais para a divulgação daquele material, trazer os convidados e convidadas que são pessoas-chave em um determinado assunto, que têm publicações que podem servir para um determinado contexto, para um determinado público. Então, é mais ou menos aí nesse sentido, né? E as plataformas de áudio, elas ainda nos permitem muito realizar isso e tendem a se expandir cada vez mais, né? As plataformas de vídeo também, mas aí é um tema para um outro momento, porque tem aí suas características próprias, né? Sendo como plataformas de vídeo. Então, quero agradecer aí a sua presença aqui, você que está sempre conosco, que acompanha sempre o nosso trabalho. Estamos aqui sempre de olho nas estatísticas de acesso. Não à toa, nós temos o nosso ranking mensal, né? O top 10, os 10 episódios mais acessados durante o mês. Começamos com o ranking como ranking anual, né? Mas aí nós entendemos a necessidade de fazer o ranking mensal e em breve o ranking semanal. Então, graças aí a muitos convidados, a muitas convidadas que nós tivemos, nós conseguimos fazer aí essa estratégia para divulgar também aqui o nosso conteúdo. Então, agradecer a você que está sempre conosco, a você que está chegando pela primeira vez, que você possa nos acompanhar também lá no nosso canal do YouTube, canal do Projeto Cocriando. Temos também o nosso site, tá? Com os serviços prestados por meio do nosso projeto, projetococriando.com.
Temos o nosso repositório hipermídia, né, chamado Cocriação Audiovisual, então basta acessar também cocriaçãoaudiovisual.com, e o nosso podcast, Biblioteca em Podcast, com vozes e narrativas de diferentes temas, né, que nós possamos aí juntos e juntas gerar esses acervos hipermídia. Então, nesse tempo que eu estive aqui com vocês, acho que eu consegui contemplar o tema, né, desse episódio, porque escolhi o áudio e o que virá a seguir. Nosso episódio de transição para a Biblioteca em Podcast, rumo aqui, nesse exato momento, a 20 mil reproduções na podosfera. Então, eu encerro aqui com a minha apresentação, né? Já deixando aqui quem quiser participar conosco, quem for receber aí nossos convites, né, por e-mail ou por WhatsApp, para que possam contribuir aí com a nossa programação. Eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário, mestre em ciência da informação, administro vários repositórios digitais, né? Alguns eu nomeio como repositórios hipermídia. Estou atuando aí no mercado, né, de estratégia digital também, então estou me nomeando estrategista digital. Sou editor, né, do selo editorial Cocriando Soluções Editoriais, e também aí de alguns periódicos científicos, né, e podcaster há exatamente aí 9 anos, né, os 9 anos aí nesse caminho na podosfera que nos possibilitou chegar até aqui, até esse momento de transição, né, e de novos rumos, novos desafios que certamente aí se descortinarão ao longo das próximas temporadas, tá? Meu muito obrigado, sejam sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas, a você que é ouvinte, né, a você que nos assiste no YouTube, que acompanha os nossos projetos, as nossas ações, a você que é um cliente em potencial, a você que já é um cliente nosso, né, cliente fiel, a você que é um parceiro, que é uma parceira, a você que é produtor de conteúdo, que também se intitule aí um co-criador, e a várias pessoas, né, que nos ajudaram. E agora eu vou encerrar de fato, né? Como disse, apesar de algumas ressalvas, enfim, de fontes, e aí eu não vou entrar nesse mérito, mas uma declaração, né, de Isaac Newton em uma carta aí para Robert Hooke no século XVII, né? Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Então, se nós chegamos até aqui, foi graças aí a esses ombros de gigantes. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, sem parceria, né? Sem pessoas que, como eu sempre digo, não soltaram as nossas mãos, que ainda confiam no nosso trabalho, que estão conosco e que nos motivam a continuar com esse projeto na podosfera, né? E os números não mentem, né? Os dados não mentem, os dados estão aí, os números estão aí, né? Então, acredito eu aí que esse conteúdo ainda vai chegar a muitas pessoas que continuarão acompanhando esse trabalho, né? E quem sabe aí se tornando parceiros e parceiras de cocriação audiovisual e tendo sua voz ou sua narrativa aqui no ambiente da podosfera. Meu muito obrigado, fiquem bem, se cuidem e até o próximo episódio.